Então, pessoal, eu vou primeiro esquecer as outras, tá? Hoje a aula começa com raciocínio lógico e matemático e a segunda parte é letras, tá? Então, assim, vamos dar uma olhadinha no edital, conforme a gente tinha prometido. Essa parte de raciocínio lógico e matemático aí, ela conta 5 questões, tá? É pouquinho em relação ao resto. Mas tem muito a ver com aquela segunda parte, ali, a parte de matemática. Tá? Então a gente vai ver coisinhas básicas que a gente vai usar lá em matemática financeira também. Tá? Já vou passar aqui para vocês a emenda que tem nessa parte. Tá? Ó, a que a gente fez quarta-feira é a seguinte, ó, é matemática financeira, estatística e probabilidade, certo? A gente não começou quarta passada a falar exatamente de matemática financeira, tá? A gente tem um pouquinho de porcentagem, algumas continhas com vírgula, que vão ser ferramentas para a gente trabalhar com a matemática financeira, tá? Então a gente começa mesmo financeira quarta-feira que vem. A gente tem aqui agora raciocínio lógico e matemática, tá? Pessoal, assim, ó, para quem já está meio por dentro dessas coisinhas aqui, tipo números inteiros, racionais, problemas, computações, divisores, eu recomendo dar uma olhadinha a partir desse item aqui, ó, que é a estrutura lógica. Estrutura lógica de relações, tá? Que é a parte de lógica mesmo. Então, quem já tem algum domínio de matemática e quiser pular para essa parte já ir estudando por conta própria, é bem legal, tá? Então, porque ela é uma parte bem pesada depois. Então, a gente vai começar a falar de coisa bem básica hoje, mais básica do que a gente viu ano passado. A gente vai começar com soma e subtração do número natural, tá? Que é uma coisa bem tranquila. E eu pretendo terminar hoje falando de múltiplos e divisores de naturais. Seria essa primeira parte aqui e alguns problemas, tá? Uma segunda aula seria sobre frações e operações. A gente iria até a parte de porcentagem em problemas. A gente fecharia com 2 semanas essa parte aqui e teria o mês todo para falar de lógica, que eu acho que é o mais importante. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Tem a apostila aqui. Bom, deixa eu pegar onde mais ou menos ela está. Ela não está na metade, um pouquinho antes da metade, tá? Começa essa parte aqui, ó. E aí tem toda a descrição aqui, ó, da ementa, praticamente a mesma que está ali no edital, tá? E vai ter muita coisinha aqui de muito básica que eu não vou trazer, tá? Como é contagem do número natural, falar sobre operação de soma fechada, soma aberta, tá? São coisinhas que vocês podem ler aqui depois. Eu não acho que tem muita importância, tá? Mas fica a critério. Então, acho que o mais importante é a gente se dedicar. Que página é agora? Bom, é a página 1. Mas aqui é a página 1 é lógico. É depois da financeira. É? Depois da financeira, dos conhecimentos bancários. É. Certo? Assim, pessoal, então, antes da gente começar, eu já vou citar uns exercícios para vocês treinarem em casa, tá? Da apostila. Esta aqui. Da pequena. Da pequena, ela está na página... Ah, mas também não tem página. Também não. Página 9. Está na página 9 da apostilinha pequena. Tem exercícios ali. Da apostilinha pequena, do exercício. E tem operador de número 16, né? Isso, aí mesmo. São 19 na página. Na minha já explico para onde, Bem do lado esquerdo da página. eu também gostei de achar. Né?
Tá dentro do carro. Ah, sobrando, não tem mais a nota. A nota vai ser assim, ó, pessoal, para fazer dessa aí. Tá escrito lá bem grande no início, lá, ó, sistemas de numeração e operações fundamentais, tá? Pode fazer a 16, a 18, a 19. É a primeira página dessa. Isso. Pode fazer a 23. Pode fazer a 24. Tá, é isso aí. É 16, 18, 19, 23 e 24. Se vocês quiserem fazer as outras, uma bem recomendável é a 17. Se quiser. É 16, 18, 19, 23, 24. Isso. E aí, se vocês se sentirem bem confiantes, podem fazer a 17. Conseguiu copiar as outras? Deixa eu ver. Tá, eu acho que era isso. Aqui, depois eu vou... Na apostila grande eu vou recomendar alguma coisa também. Mas aí conforme eu vou indo, eu vou falando, tá? Tá, então vamos trabalhar. Eu só não consegui achar a página aqui ainda. Da grande. Da grande. Porque da grande não tem a numeração completa, né? Ela está antes de conhecimentos bancários e depois de matemática financeira. É, o legal é o marcador mesmo. Mas um marcadorzinho aí. Próximo de marcar a página. Isso. Tá, então vamos começar então. Primeira coisa que a gente vai falar é de conjuntos médios, tá? Então vamos à aula. Alguém precisa de folha? Não? Todo mundo tem papel? Pode até ficar essa outra luz aqui pra mim. Tá, então a gente vai começar com conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente começa a trabalhar é com o conjunto dos números naturais. Tá? Então vamos dar um nomezinho para ele, conjunto dos números naturais. Tá? A definição desse conjunto é o conjunto que começa do elemento 1 e como sucessor dele sempre adicionando uma unidade. Tá? Tem alguns livros, a própria apostila, ela começa os naturais com 0. Eu começo com 1. Eu acho mais bonito. Então, se a gente for representar esse conjunto numa reta, conjunto dos números naturais, eles são pontos sobre essa reta, começando no número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? São pontos discretos. Dentro do número 1 e número 2 não tem ninguém, apenas 1 e depois 2, certo? Então está representado aí o conjunto dos números naturais. São todos os carinhas que eu estou somando uma unidade, todos eles sempre positivos, certo? O outro conjunto que a gente vai trabalhar também na aula de hoje é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é um pouquinho maior que esse conjunto dos naturais, porque ele vai incluir todos os caras que são negativos, inclusive o zero. Então ele é infinito para a esquerda, para a direita também. Eu vou pegar só um intervalo aqui para representar para vocês. Tanto ele segue para a direita, quanto ele segue para a esquerda. Né? Eu posso representar esse cara também por uma reta. Reta dos números inteiros.
somar um elemento aqui 0, que é o elemento central. Elemento 1, 2, assim segue. Menos 1, menos 2, segue para cá também. Tá? Primeira observação que a gente já faz é que esse conjunto aqui também está englobado naquele lá, certo? Todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Então a gente tem uma relação aqui de contínuo. Tá? Não vou falar muito sobre isso agora, então só vou botar uma observação aqui. Ó. Todo número natural é um número inteiro. O que traz de vantagem é que as propriedades que eu vou ter para os inteiros eu vou ter para os naturais também. Tá? Basicamente é isso. Certo? Então a gente definiu dois conjuntos, a gente tem elementos ali dentro, agora a gente vai poder operar com esses elementos. Tá? Então vamos para operações com números inteiros. Então tudo que é operação que eu fizer aqui vai valer para esses caras aqui que eu estou chamando de inteiros. Tá? Uma primeira operação que a gente trabalha com o número inteiro é a operação que a gente chama de módulo. Módulo. Tá? Como é que é a notação desse cara? A notação é o símbolo dele, tá? São duas barrinhas. Eu coloco um número ali dentro, então aquele número está sendo operado pela operação módulo. O que a operação módulo faz? Ela diz para nós, basicamente, diz o tamanho do número. Basicamente é o seguinte. Vamos supor que eu estou na reta dos números inteiros. Eu quero saber o tamanho do número menos 2 e o tamanho do número 2. Tá? O tamanho que eu falo é a distância desses números até o elemento 0. Tá? Então, estou contando o tamanho como sendo essa medida aqui e essa medida aqui. Tá? Qual é o tamanho desse número 2 aqui? 2. Estou dando 2 unidades. Qual é o tamanho do número menos 2? 2 também. Tá? Então é ali a distância positiva do 0 até aquele número ali. Certo? Exemplo que a gente pode ter. Exemplos. Tá? Módulo do número 3. Vou tomar o tamanho dele, é 3. A distância dele até o 0 é 3. A mesma coisa acontece se eu tomar o módulo do número menos 3. A distância dele até o ponto 0 também é 3. Certo? Então, resumindo, qualquer número que eu colocar módulo, esse número tem valor positivo sempre. Nunca vou ter um módulo de um número que vai me resultar um resultado negativo, um número negativo. Certo? Coloquei a operação módulo dele, estou contando distância e distância positiva. Certo? Tá. Adição e subtração de números inteiros. Tá valendo vocês me perguntarem qualquer coisa aqui, pessoal. Se vocês não entenderem, ou eu estiver muito rápido, também muito devagar. Então vamos lá, operações. Vai falar, né? Soma e subtração. Eu não vou colocar a definição, todo mundo sabe o que é. Vamos logo para os exemplos. Tá? Primeiro, né? Pego dois números inteiros, podem ser positivos. A operação soma vai somar um elemento com o outro. Se eu estou falando aquela minha retinha, tem 3 pontinhos, somos com mais 3, tem 6 pontinhos. Tá? Posso somar coisas negativas também. Por exemplo, se eu tiver esse cara aqui, estou somando coisa negativa. Tá? Qual é o resultado dessa soma? 0, né?
Ok, eu posso também somar coisas negativas. Negativas. Resultado dessa operação? Menos 6. Menos 6. Tá? Confunde alguém essa notação aqui? Tá legal? Tá? O que é importante, né? Quando a gente for trabalhar com um número que é inteiro negativo, é interessante a gente preservar esse sinalzinho aqui dentro de parênteses. Tá? Ou seja, eu estou pegando esse cara aqui e estou dizendo que o valor dele é menos 3. Tá? Estou dando uma atribuição ao sinal desse cara aqui. Tranquilo? O que mais que a gente pode ver? Posso falar em subtração. Subtrair 3 menos 3. Pego 3 pontinhos, retiro 3. Fico com 0 pontinhos. Tá? E depois, A, B, C, D, E. Eu posso pensar na diferença de números negativos. Qual é o resultado dessa operação? Menos 6. E posso subtrair coisas negativas. Resultado? 0. Tá. É direto assim para todo mundo? Tá. Esse sinalzinho aqui a gente vai ver que depois ele tem uma função aqui em relação a esse cara que é multiplicar o sinal desse cara aqui. Mas a gente não viu multiplicação ainda. Se a gente fizer só a regrinha dos pontinhos, a gente vai ver que isso aqui funciona e o resultado dá 0. Aqui que eu falo regrinha dos pontinhos, né? É contar esses caras aqui e operar eles ali. Tá? Então assim, ó, a gente pode pegar subconjuntos desse cara aqui e trabalhar com eles também. Subconjunto é uma coleção de elementos que está dentro de um conjunto maior. O subconjunto desse cara aqui é o próprio conjunto dos números naturais, né? Está contido dentro desse cara aqui. Certo? Estou dizendo que esse carinha aqui, que é um carinha menor, está contido dentro daquele grande lá. O que tivesse um diagrama, poderia representar dessa maneira aqui, ó. Onde todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é um cara natural. Certo? Outra coisa que a gente pode dar denominação é, por exemplo, se eu tomar esses caras aqui, ó. Que conjunto é esse aqui? São todos positivos. São todos os positivos, né? Conjuntos dos naturais. Na verdade, não são todos os positivos, são todos os caras não negativos. Tá? Bem parecido. Se eu quiser excluir o cara 0, eu uso essa notação aqui. Certo? Não se preocupe em decorar essas coisas que tem tudo na apostila. Só colocando algumas referências. Tá? Outra coisa, se eu quiser tomar os caras negativos, tá? Vão ser todos aqueles elementos, sei lá, menos 2, menos 1, e aí fecha. Certo? Então, todos os subconjuntos desse cara aqui maior. Todos eles estão aqui dentro. O que mais que a gente pode fazer com, além da soma de subtração de números inteiros, né? A gente pode fazer multiplicação e divisão também. Tá? E aí agora a gente vai ver o que a gente chama de regrinha de sinal. Que é que todo mundo decora, né? Menos com menos mais, mais com menos menos. Tem uma regrinha para isso aí. Falta alguma coisa? Então, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Tá. Vamos pegar dois números inteiros e multiplicar. Multiplicação desse cara aqui, quanto é que é? 9. Por quê? Está na tabuada, né? 3. Eu estou somando 3 vezes o número 3. Isso aqui resulta 9. Certo? Se eu fizer agora 3 vezes, coloco entre parênteses o cara negativo, quanto é que resulta? Menos 9. Pois. Estou somando o quê? Estou somando menos 3 quantas vezes? 3 vezes. Então isso aqui tem que resultar para nós. Menos 9. Tá? O que mais que a gente pode pegar? Posso pegar a multiplicação de dois números negativos. Certo?
que é isso aqui? 9. 9. Pois. Um pouquinho de algebrismo, né? Só fazer o seguinte, ó. Fazer esse cara aqui, ó. E tô tirando 3 vezes. Cara menos 3 aí. Somando. Qual é o resultado dessa soma? Exatamente a de cima. Menos 9. Isso aqui, 9. Fechou. Tá? Tranquilo, tem? Então a gente vê que isso aí tem uma operação, uma regra, chamada regra de sinal, né? Para vocês, se quiserem lembrar, regra de sinal é a seguinte: sinais, multiplicação de sinais iguais, vou ter um resultado positivo, e multiplicação de sinais diferentes, eu vou ter um resultado negativo. Certo? Então tem essa regrinha aí. Tá, e isso aqui essa regra de sinal ela é mais forte ainda do que só para multiplicação. Né? Ela vale também para divisão, funciona da mesma maneira. E na verdade, assim, a gente fazendo essa regra de sinal aqui, na verdade funciona da mesma maneira, né? A gente vai encontrar aquele valor menos 6, né? O que a gente faz aqui, por exemplo, nesse cara aqui, ó, menos 3 mais menos 3, é justamente tirar o número menos 1 para fora e somar, fazer essa operaçãozinha aqui, certo? Vai resultar no menos 6 também, usando aquela regrinha de sinal. Então vocês tanto podem contar pontinhos na reta, ou podem usar aquela regra do sinal ali, nesse cara aqui. Certo? Deixa eu ver. Ah, dá pra brincar com módulo também, né? A gente não fez exemplo de módulo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Estou colocando o vermelho. Tá. Eu. Só botar como uma observação, tá? Pode-se operar soma e subtração em módulo. Tá? Antes de a gente ir para a divisão. Exemplo. Se eu quiser calcular quanto é que é módulo de 5, mais módulo de 5. Lembrar da definição de módulo, que quando eu tiro o número do módulo, ele sai com o sinal positivo, né? Então o resultado dessa continha é 10. Certo? O que mais que a gente pode fazer? Pode pegar e fazer o seguinte: colocar módulo na subtração de números negativos. Tá? Se ficar muito confuso, né? E às vezes pode ter uma expressão dessa na prova para calcular esse tipo de coisa, vocês não precisam calcular direto de cabeça, né? Faça o seguinte, pega e calcula quanto é que é o módulo de menos 5. 5 menos módulo de menos 5, 5. Então o resultado dá 0. Tá? Faça um passo a passo. Aonde que tu te perdeu? No menos 5. Assim, do caso. Isso, porque é a definição de módulo, né? Você pega... Módulo é o número sem os... você pega um cara, pelo número inteiro, e eu tomo o módulo desse número inteiro, ele sempre sai com um sinal positivo. Sendo aquele A ali um cara negativo ou não. Tá? No caso, no global seria o menos com menos atrás, mas 5 mais 6 para No caso normal, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui significa diferente, eu coloquei essa barrinha aqui. Quando eu tiver isso aqui, ó, deixa eu ver se vai dar. Qual é o resultado da conta?
pela regrinha do sinal, isso fica 5 positivo, né? O 5 negativo resulta em 0. Aqui nesse caso deu certo, é a mesma coisa. É. Nesse caso Mas deu. lá se o 5 fosse positivo, lá já É, era já diferente. daria diferente. Então, são operações diferentes. Tá? Quando está em módulo, eu tiro um número positivo. Quando está entre parênteses, eu opero ele pela regra de sinais. É aquela regrinha lá. Certo? Não deu meu exemplo. Então, esse cara aqui é 0. Se botar um menos na frente da Aonde? Aqui, né? frente do módulo. Da Aqui nesse primeira. cara? Sim, sim. Não, diferente. Tá. Certo. Isso aí, subtração, só. Beleza, vamos fazer a divisão. Divisão de números inteiros. Divisão de números inteiros. Como eu falei para vocês que vale a regra do sinal. Certo? Então, exemplo, tá? Sei lá, pego aqui 4 dividido por 2. Dá 2, né? Por quê? 2 vezes 2 igual a... Melhor, né? Isso já para ficar mais didático. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Porque eu pego esse carinha e levo lá para frente do ciclo multiplicando, né? Então, na verdade, é isso, essa expressão. Então, eu estou dizendo que 4 ele é igual é o produto desses dois caras aqui. Certo? Agora, vamos trocar o sinalzinho de um deles. Menos 4. Quanto é que resulta? Menos 2. Tá? Por que eu não coloquei entre parênteses aqui? Posso colocar? Pode, né? É livre. Mas é o seguinte, né? Ele só é obrigatório quando eu estou operando com um número negativo. Aqui eu não estou operando mais. Não tem mais nada para fazer com É o ele. resultado. É o resultado. Tá? Então, de novo, né? Por quê? Pois menos 4 pode ser escrito como sendo 2 vezes... Coloca parênteses ou não? Sim. Tá? Então, fiz essa multiplicaçãozinha aí. Tá. Agora, influencia eu trocar o sinal aqui para baixo? Nada, né? Então, deixa lá em cima. O exemplo C não precisa fazer. Então, direto para o D. O C seria com esse carinha aqui negativo. Quando tem dois caras negativos, Seria positivo e positivo. um positivo, né? Aqui. 2 menos 4. Ele pode ser escrito como esse cara aqui. 2 vezes menos 2. Aqui em cima só ficou trocadinho, tá? Só para vocês terem direitinho anotado. Aqui menos 2 vezes 2. Outra coisa, a gente diz que quando a gente está com multiplicação, o produto ele é comutativo. A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Então não muda eu fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, é a mesma coisa. Essa divisão foi. O que mais que a gente tem? Ah, tá, umas observações. Né? Importante. Para não ter perigo de exceção automática. Observação. Pego um número A, um cara inteiro, e eu faço o seguinte: esse número zero dividido por A. Quanto é que é? É zero, né? Tá, isso tem que ter um motivo, pois o zero, esse cara aqui, posso escrever como sendo zero vezes aquele cara lá.
E aí a gente tem uma convenção, né? De que qualquer número multiplicado por zero é zero. Tá, então vamos escrever isso aí. Então todo número multiplicado por zero é zero. Certo? Então, é uma coisa bem conhecida já. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, vamos chamar esse aqui de 0,1 e esse aqui de 2. Se eu quiser fazer A dividido por zero, quanto é que é? Não existe. Não existe isso. Tem um símbolo que representa isso. Esse cara aqui. Tá? Tá, mas a gente... Vamos supor que exista. Então suponha que existe um número C inteiro, tal aqui. Quando eu fizer a divisão de A por zero, vai resultar em C. Certo? Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo um produto, onde meu A ele seria C vezes o número zero, né? Que é um absurdo, porque esse cara aqui contraria aquela regra em azul, de que todo número multiplicado por zero é zero. E ele está contrariando. Tá? Então não esqueçam, divisão por zero não existe. Certo? Está provado que não dá para fazer. Se vocês tentarem fazer no celular também, assim por insistência, deixa eu tentar no meu aqui. Vou pegar um número 3, vou dividir por zero, vou apertar igual. Ó, é impossível dividir por zero. Então é algo bem comum, tá? Não pega latão, na verdade. Tá? Então não faça divisão por zero. É a única observação que tem aí em divisão, tá? Não tem outra. O resto tudo é mais tranquilo. Se for aquele A dividido por um módulo de zero, também funciona a mesma coisa, né? Porque o módulo de um número é sempre ele mesmo com sinal positivo, zero não tem sinal, então vai ficar A dividido por zero. Não existe. Certo. 4 operações básicas foram, então não sei o que falta. Potenciação. A gente começar a falar. Potenciação. Exemplos. Potenciação basicamente é pegar um número e elevar a uma potência, e a gente consegue reescrever esse cara como sendo uma multiplicação de fatores. Tá, traduzindo, né? O que significa isso? Vou pegar, por exemplo, 2 elevado na 2, eu estou pegando o número 2 e multiplicando por ele 2 vezes, isso aqui está me resultando no número 4. Tá? Bem, agora se eu pegar esse cara aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o número menos 2 multiplicado. Tá positivo? Aqui dá positivo. E dá 4. Tá? Tá. Isso aí é bem tranquilo. Se, por exemplo, eu quiser aumentar a potência desse cara aqui, né? Ao invés de ser 2, eu quiser colocar, sei lá, 3. 2 na 3. Então, eu vou pegar 2 e multiplicar por 2. 3 vezes. Isso aqui resulta 8. Mesma coisa. Se eu quiser elevar esse cara aqui na terceira potência, certo? Isso aqui fica menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, que dá menos 8. Tá, aqui a gente já pode observar uma coisa legal, de que é o seguinte, ó, a gente pegou uma potência par. O que é os números pares, né? Primeiro, vamos lá. Então, números
pares. Só para ficar entendido, né? O número par a gente pode representar esse conjuntinho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, e assim sucessivamente. Os números ímpares. Todo mundo jogou para o ímpar na escola, né? A gente pode representar funcionando 1, 3, 5, 7 e aí vai. Tá, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que é o seguinte, ó. Quando esse cara aqui é negativo e ele está elevado numa potência par, o resultado é positivo. Quando esse cara aqui está elevado numa potência ímpar, o resultado é sempre negativo. Certo? Isso aqui agora pode não ter muita relevância, mas quando a gente for ver radiciação, que é a operação inversa disso aqui, ele vai ser útil para dizer se uma raiz de um número negativo existe ou não. Certo? Então tá. De forma geral, eu posso dizer que um número A é um cara inteiro, e pego um N como sendo um número natural. Se eu tiver A na N, estou fazendo a multiplicação de A. Quantas vezes? N vezes. Ah, isso aqui generaliza esse processo de potenciação. Já viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem umas protoradezinhas. Aí na apostila tá meio confuso, assim, ó. Deixa eu já falar e comentar com vocês, na hora que vocês forem estudar em casa. Está todo mundo aí na apostila grande. Deixa eu ver a página. Tem ali a página 7. Guarda essa página aí, página 7. E tem a página 10, que fala sobre praticamente o mesmo assunto, tá? Na página 7 é sobre potenciação de números inteiros. É isso aqui, tá? E depois, na página 10, não sei porquê, tá? Engenharia linguística, ele vai falar a mesma coisa. Tá? Então a 7 e a 10, se vocês forem ver, é a mesma coisa. Talvez ele faça ali na página 10 e colocar umas propriedadezinhas a mais ali, que não tem na 7. Mas fora isso não tem nada diferente. Viram então? Então na hora de vocês estudarem em casa, aquilo ali é a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença. Certo? Então é o seguinte. Deixa eu já dar exercício para vocês aqui também, já que a gente está com ele aberto. Página 6. Tem exercícios. E infelizmente tem respostas ali, então tapem na hora de fazer, tá? Para dar uma praticada aí. Fazer agora? Não, vocês podem fazer em casa. Isso, esse aí. Tá. É isso aí. Tá. Depois na página 11 tem aquele exercício comentado ali. Antes de tentar olhar a resposta, tentem fazer ele e pensar um pouquinho, tá? Na questão do Ministério Público Estadual, ó. Qual página? É a página 11. Marca isso aí para vocês tentar fazer também. Tá? Acho que é bem válido. Então vamos o que trata da potenciação, as propriedades, tá? São as seguintes. Dá uma olhadinha só no que Só está faltando alguma coisa aquela números, a Igual. metade D não tem nenhum número, é igual a... Bah, os caras são muito bons, né? É 4 sobre 4 elevado na 40. Ali na 11, a questão... Acho que eu não Acharam aí? Vai identificar o código.
Eu só descobri que número era porque eu olhei a resposta ali. Eu não sabia se eu Trapacei. Aham. A metade é 4 vezes 40. É de 4 na 40. Metade de 4 Então, na 40. 4 em Chegando cima no do número 40. Dividido por 2. Oi? Certo? Tá, Posso pode. comentar? Na verdade, essa apostila, eu lembro, assim, ela ajuda, né? Na verdade, ela mais confunde a cabeça da gente, o que ajuda mesmo nesses resumos. Vou ser bem certinho. Sim, por isso que tá a aula Isso aqui é lá mais pra eles ganharem dinheiro. no site. Eu acredito também. Vou ser bem Isso aqui certa. tem disponível na internet, os caras cobram uns 300 reais uma apostila dessa. Na verdade. Porque tem coisas. Ninguém vai engolir uma apostila dessa aqui e decorar isso aqui. Sim. Tem a opção, o pessoal tem a opção sempre de pegar e comprar só a apostila, né? Tem gente que faz isso, tem gente que olha só a videoaula, depende do que cada um quer. Sim. Mas, para quem é a primeira vez que está fazendo um curso, uma apostila dessa, realmente. Não, sim, Ela não é foi a muito primeira vez que didática. eu faço, mas eu vejo assim. Sim. Não, mas está tranquilo. Tudo que eu escrevo aqui, tá, pessoal? Tá tudo lá no site. Vocês já viram meus PDF caseiros lá? Tem um exemplo de um. Sim. Meio ruim. Mas tá lá, pelo menos tá lá. Certo? Então já é melhor do que tomar tudo isso aqui. Feito. Vamos para a potenciação. As propriedades. Propriedades. Não que soma, subtração e multiplicação não tenham propriedades, tá? Mas não trouxe para vocês. Então tá lá no livro. Propriedades de potenciação. Então assim, ó, propriedades de potenciação. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de uns caras aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma expressão genérica e do lado dessa expressão genérica eu coloco um exemplo, tá? Para vocês associarem uma coisa com a outra. Não ficar tão... Deixa eu ver. Seja uma... X, Y... Números inteiros. Então, propriedade 1. Todo mundo lembra da regrinha? Expoentes de mesma base. Multiplicação deles, né? Multiplicação expoente e mantém a base. Conserva a base e soma os expoentes. Tá? Certo? Vocês podem... Carreguei um pouco ali na anotação, tá? Mas dá para escrever mais significativo, tá? Escrever assim, ó, A na X vezes A na Y igual a A na X mais Y. Aí é a mesma coisa, tá? Só não vai ter um monte de parênteses aqui. Certo. Também não estou dando nome do que é base e o que é expoente, tá? Isso aí tá lá na apostila, tá? Mas base e expoente. Tá tudo lá. Então, vou pegar um exemplo aqui, onde eu pego, por exemplo, 3 na 2, vezes 3 na 3, e isso aqui vai ser 3 na 2 mais 3, que é 3 na 6. Na hora que vocês tiverem um tempo, vocês calculem quanto é 3 na 6. Sim. 3 na 5, isso? Eita! 3 na 5. Melhorou. Isso aí. Então, a segunda propriedade, se eu tiver A na X, dividido por A na Y, tá? Divisão dos expoentes de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Mas se aqui for um número negativo, problema nenhum. Sabe subtrair números negativos, né? Então, exemplinho. Vou pegar 3 na 3, 3 na 2, isso aqui é 3 na 3, menos 2, que é 3 na 1. E aí já vem outra propriedade, qualquer número elevado na 1 é o próprio número. Tá? Isso aí é bem tranquilo.
terceiro, que é bem útil, se eu tenho um número elevado a uma potência que está elevado em outra potência, eu copio esse cara aqui e multiplico as potências. Tá? Por exemplo, se eu tiver 3 na 2 na 4, isso aqui é 3 na 2 vezes 4. É 3 na 8. Certo? Essa aqui mais alguma, deixa eu ver. Tem só mais uma. É a quarta. Ah, tem outras, tá? Mas principais. Se tiver um número elevado a zero. O exemplo é pegar qualquer número, né? Sei lá, 5 elevado a zero. Tá? Tá, isso não é uma convenção, isso dá pra mostrar que é verdade. Mas tá. Deixa eu ver aqui mais aqui. Essa parte de potenciação, acho que não tem exercício diretamente. Eu esteja vendo aqui, não tem. Mas se vocês quiserem, eu preparo uma lista para vocês, igual aquela de matemática financeira, para vocês treinarem. Então, vamos fazer potenciação, a operação inversa dela. Posso perguntar uma coisa? Pode. Não, deixa eu dividir a cabeça. Não, essa operação não vai aparecer, ou se aparecer, vai ser para ratão em bases diferentes? Não. Não existe isso. Não, existe, sabe? Mas não é esse o método para resolver. Ah, tá. Acredito que não caia, não. É que é uma coisa muito específica. A gente trabalha com um logaritmo, depois faz mudança de base. Então tá bom. Acho que não é o caso. Bom, Isso foi boa pergunta. Vai que coloquem, né? Não, vou colocar. Tá. A dissessão. No edital de 2002 tinha logaritmo. Tinha? Tinha. Puxa vida. mas eu acho fácil. Eu já ia escrever logaritmo aqui. A dissessão. Não, mas vocês não vão se livrar de logaritmo não, tá? A gente vai ter bastante logaritmo financeiro. Lá a gente vai descobrir a resposta. É, assim, tem uma forma logarítmica lá em matemática financeira, que é duas opções, ou tu aprende ou tu decora, é grande. Tá? Então é legal aprender. Bota mais um. Radiação. Meio parecido com radiação. Radiação, não, né? Olha, eu fico conversando. Radiação. Não, radiação não é comigo. Tá. Vou pensar o seguinte. Vamos pegar dois números. Sei lá. Sejam A e B. Tudo inteiros. E pego o N natural. Tá, o que a gente viu é o seguinte, né? Lá na M. Vamos escrever igual a B. Ah, a gente viu? Vimos, né? Um exemplo tá aqui, ó. Como se meu A ali fosse 2, o meu Nzinho lá fosse 2 e o meu B aqui fosse 4. Tá? Aí eu teria A na N igual a B, que é 2 na 2 igual a 4. Querem que eu faça lá? Vou fazer. Tá. Ó, vamos fazer um exemplo do lado. 2 na 2 igual a 4. Tá, foi o que a gente viu aí. Ah, deu coincidência do A e do N ser iguais. Mas não tem problema, tá? Podem ser diferentes. O que eu vou fazer agora é pegar e calcular quem é esse cara aqui, isolar ele na equação, na verdade, né? O que eu vou fazer é a seguinte transformação. Eu vou dizer que A ele é igual a raiz nésima de B. Tá? Tá, assim é bem atirado, tá? Mas tem uma maneirinha mais bonita de dizer isso aqui.
por exemplo, tivesse assim, usando uma propriedade lá que a gente viu, ó. A na N igual a B, o que eu faria, que a mágica que eu faria, era elevar a escala na 1 sobre N e elevar a escala na 1 sobre N. Ó, usando aquela propriedade, eu ia fazer a multiplicação desses dois caras, né? N vezes 1 sobre N vai dar 1, né? E esse cara aqui seria B na 1 sobre N. A gente vai ver essa propriedadezinha já. Tá? De que um número elevado numa fração, a gente consegue obter um radical dele. Tá? Então, o que a gente faz? Essa operação de radiciação ela é uma operação que ela é inversa àquela outra de potenciação. Se eu pensar em subtração e soma, ambas são inversas, multiplicação e divisão, ambas são inversas, potenciação e radiciação também uma é inversa da outra. Tá? Exemplos disso aí. Certo. Bah, daí eu dei muitas risadas aqui no livro. E deixa eu ver qual é a página. Ah, página 7, ó. A pessoa colocou lá bem no finalzinho da página 7, tem uma coisa lá escrita erro comum. Tá, vamos fazer um VOF aí pra vocês me digam se é verdade ou é falso. Frequentemente lemos em materiais didáticos e até mesmo ocorre em algumas aulas aparecimento de raiz de 9 igual a mais ou menos 3. Mas isso é errado. O certo é raiz de 9 igual a 3. É verdade ou é falso? Falso. O que é falso? Menos 3 vezes menos 3. Isso. Tá. Então tá ali, marca um xizão grande ali, porque aquilo está errado. Erro comum foi do autor. Porque, olha só, já vamos ver o exemplo aqui, né? Já que tem sim. Então, sem entender, vamos lá. Página 7. Bem no fim da página 7. Bem no onde o cara fala ali, ó, erro comum, tá aqui, ó. Certo? O erro comum que ele diz pra nós é, por exemplo, fazer isso aqui, ó, raiz de 9. E o erro ele diz que é escrever isso aqui. Aí ele fala que o certo é fazer raiz de 9 igual a 3. Tá? É mentira. Ele que está errado, não a gente. Por quê, né? Vamos ver isso. Olha só. Raiz de 9 eu posso escrever como sendo 3. E aí vem aquele pois, né? O nzinho aqui não está aparecendo, tá, pessoal? Porque o nzinho aqui é o 2, tá? Quando é raiz quadrada a gente não coloca. É uma convenção. Então tá. Então raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Isso é que explica o fato de raiz de quadrada de 9 ser 3, né? Eu pensar num número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, potências dele, vai me resultar no número 9. Quantas potências? 2. Então, uma raiz quadrada. Tá? E agora, a versão 2.0. Raiz quadrada de 9 também é menos 3. Certo? Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3 também é 9. Tá? Então, para ficar bem claro, que a partir desses dois caras aqui, raiz de 9 quadrada, né? É igual a mais ou menos 3. Certo? Senão, na hora de calcular as raízes de uma equação de segundo grau, eu tenho só uma raiz, né? E a equação tem grau 2. Tá? Então, tá aí. Isso aqui é uma generalização, tá, pessoal? Aquele nzinho ali significa que eu posso admitir qualquer potência desde que tenha raiz. Nem sempre eu vou calcular a raiz de um número e vai me dar um número inteiro. Pode ser que não dê, tem números que eu não consigo calcular a raiz. A raiz de 2 é um exemplo. Tá? Justamente porque o resultado não vai ser um número inteiro, muito menos um número racional. Mas a gente não viu isso ainda. Tá? Então, só para adiantar, a gente não, tem números que a gente não consegue tirar a raiz.
Se tirar um, né? Deixar essa na raiz. Sim, mas igual É que vai ter alguma coisa na raiz que tu não vai conseguir, né? Em alguns casos. Se eu tivesse raiz de, sei lá, raiz de 100, poderia decompor isso em fatores primos. Vai simplificar tudo que pudesse e vai ficar com uma raizinha. Tá, exemplos. Outro exemplo que eu posso dar, A, B, C, é a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 8, por exemplo. Eu vou pensar num número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes vai resultar o número 8. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é o próprio 8. Então significa que o que mais? Eu posso tirar a raiz quadrada de um número negativo? Não, né? Não existe. Não existe. Por que que não existe, né? Vamos supor aqui que eu quisesse tirar a raiz quadrada do número menos 4. Eu deveria ter um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes fosse dar um menos 4, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é o menos 2. Só que se eu fizer essa multiplicação, não dá, né? Bom, agora se eu tiro o sinal de um, eu tenho obrigatoriamente que tirar o sinal do outro, porque são potências iguais. 2 vezes 2 dá 4, não resulta em menos 4. Então eu não consigo calcular essa raiz aqui. Certo? Tá. Vamos mexer um pouquinho. Agora eu consigo calcular essa raiz aqui? Consigo, né? Por quê? Ímpar, né? E vai dar quanto essa raiz? Menos 2, né? Tá, explicação por quê, né? Porque se eu pegar menos 2 e multiplicar por menos 2 3 vezes, isso resulta em menos 8. Tá? Então lembrar assim, ó, a raiz quadrada nunca vai emitir um número negativo aqui dentro. Tá? Raiz cúbica sim. Então isso aí a gente pode meio que generalizar da seguinte maneira. Aqui? Ó, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte menos 8. Qual é o cara que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 8? Esse aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 é 4, positivo, né? Aí 4 vezes menos 2 dá menos 8. Tá? O que eu estava falando? Ah, tá, eu ia generalizar essas coisinhas aqui. Tá, isso. Tá, primeiro, né, pessoal, uma coisa mais... Deixa eu pensar uma coisa mais útil. Não, tá legal isso aqui. Se n é ímpar, isso implica que eu consigo calcular raiz de números negativos. Tá? Tá, decora só isso, porque se ele for par, é o contrário, né? Então tá. Por exemplo, eu conseguiria calcular, agora de cabeça eu não sei um exemplo aqui, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, raiz quinta de um número negativo, provavelmente dependendo desse número eu conseguiria calcular a raiz dele. Tá? Eu de cabeça eu não lembro nada. Certo? Bom, isso aí meio que encerra. Tudo isso que tu passou no quadro, você tem os resumos lá no site? Uhum. Isso aí encerra essa parte de operações. Tá? Então a gente tem mais um tempinho ainda para ver multiplicidade e divisibilidade de números. Ou seja, múltiplos e divisores, né? E divisores.
espaço para associar. Depois eu já vou explicar aqui. Eu estou colocando esses caras aí em vermelho. Tá? O que é um múltiplo de um número? Os números que dá para dividir em 3, 6, 9. Que dá pra fatorar. Fatorado. É os que podem dividir pelo mesmo número. E todos podem ser. Mais ou menos isso, mais ou menos. O mínimo múltiplo pode um. Tá, é um tipo de múltiplo, tá? Ele é o menor. Tá falando em geral, né? Em geral é o seguinte, ó. É uma coisa desse tipo aqui, ó. Onde a gente diz que A é múltiplo de B. Porque se eu multiplicar B por esse númerozinho aqui, ele me gera um cara que é companheiro ali do A. Tá? Como assim? Eu até vou botar uma definição bem precisa para vocês. Melhor do que escrever A igual a B. Que é a seguinte, tá? Vou colocar aqui a definição de múltiplo. E aí eu vou fazer exemplos. Tá? Então, um número natural A é múltiplo de outro natural B se existe um número natural K tá o quê? A igual a K vezes número B. Vamos ver aqui. Essa historinha de múltiplo aqui é legal explicar quando a gente está dando aula de física, tem uns negocinhos de força lá, vem vetores. Mostra que um vetor é múltiplo de outro, porque tem a mesma direção. Coisinha legal. Mas aqui o múltiplo de um número, sempre pensar num número que é maior que ele. Então, um exemplo. É o seguinte: 18 é um múltiplo de 9. Pois eu posso escrever 18 como sendo 2 vezes o número 9. Isso é a ideia de múltiplo. A ideia de múltiplo está sempre associada com um número maior do que aquele natural. Por exemplo, um múltiplo do 9 é o próprio 18, então esse cara tem que ser sempre um cara maior do que o 9. Certo? Tem que ser sempre o dobro. Não necessariamente. Eu poderia ali pegar o 27 e escrever que 27 é múltiplo de 9 e é múltiplo de 3 também. Tá? Mas aí vamos chegar nele, vamos chegar no número, vai ser uma explicação para chegar nele. Sim. Eu tenho que escolher um outro número. Na verdade, assim, ó, pega um número qualquer e tenta decifrar quem são os múltiplos. Não é decifrar, né? Sei lá, pega aqui o 9. Quem são os múltiplos de 9? Já começa pelo 5. Múltiplo de 9, 0, 0. 3, 9, 3, 0, 9. 9 vezes 1. 9 vezes 1 é 9, é 0. Tá, vamos pensar. Vamos pegar a regrinha que é o seguinte, ó. Tô dizendo que eu quero um múltiplo de 9, né? Olha só, o múltiplo de 9 que a gente descobriu aqui foi o 18, tá?
Outro múltiplo de 9 que a gente poderia descobrir é multiplicando 9 por 1, né? Que é 9. Se eu multiplicasse o 9 por 0, quanto é que daria? 0. O 0 é múltiplo de 9? Não. Tema de casa. Essa eu vou deixar vocês com a pouquinho. Vamos ver aqui outros exemplos que tem no livro, olha só. Ali no livro, já está falando de visibilidade, bem apressado. Tá, o múltiplo de um número é o produto desse número por um natural qualquer. Começa por aí aquela dúvida ali. Como é que a gente definiu os naturais? Começando pelo número 1, né? Então ali já não... já morreu, né? Pela definição de natural que a gente deu. Tá? Então tem que sempre estudar isso aí. Se eu começar pelo 0, aí muda um pouco a história. Olha só, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Ali na apostila, na página 8, ali ele já associa direto um conjunto de... não, desculpa. Já associa direto aí divisibilidade e multiplicidade, né? Ele diz ali, ó, sabe se 30 dividido por 6 é igual a 5, porque eu consigo fazer o produto de 6 por 5 e isso aí dá 30. Certo? Então ainda ele conclui, ó, o 30 é divisível por 6. Já está dando a definição de divisão para nós, né? Certo? Pegar divisores de um número é todos os números. Eu já vou colocar a definição aqui antes de continuar. Divisores é mais simples ainda, talvez. O número não é primo. É o que dá para dividir? É o que dá para dividir e o resto dá 0. Tá? Então olha só. Puxa, assim ó, ele considera, mas para várias coisas que a gente vai ver, não. E logo após ali 7 de 0, 0, com um múltiplo de 7, não é? Sim, sim, aí ele considera. Mas esse nosso amigo aí ele é meio duvidoso, porque ele falou umas bobagens já no livro. Mas qual é? Depois corrigir toda pessoa para nós. Ah, tem que... Pô, se me pagasse para fazer uma apostila aí, se você souber de algum bico. É que às vezes não é pessoa da área, né? Aí o pessoal monta... Não, mas aí montar o curso, passar uma apostila com informação é nada para a gente também. Sim, mas é aquilo que eu te digo, né? A pessoa compra, mas é uma caixinha de surpresa também. A gente não tem acesso ao livro aberto quando tu compra. Na verdade, tu compra é que nem um CD, tu não sabe. Sabe as músicas que tem, mas tu não escutou elas ainda. É mais ou menos isso. É múltiplo. Deixa eu ver. Tá, aqui eu tenho um exemplinho aqui. Ainda pode botar uma observação ainda, que eu acho que é a mais simples, né? É de que se eu pegar um número inteiro e dividir ele por outro inteiro e der um resto 0, esse cara ele tem um divisor. O divisor é aquele ali que a gente estava procurando. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu posso escrever 6 como sendo 2 vezes 3, beleza? Então isso aqui resume para nós que 6 é múltiplo de 3. É múltiplo de 2 também? Também é, né? Porque aí inverte os papéis aqui, esse produto aqui ele é comutativo, então é tranquilo, tá? Outra coisa que a gente pode escrever, 6 dividido por 2 é igual a 3, né? O que isso significa para nós?
que o 2 ele é um divisor do número 3. O 2 é divisor. 3 também. Divisor de 3. 6 é divisor de 6. Tá? Bom, como é que a gente acha divisores, né? Se eu fizer aquela divisãozinha bonitinho, o resto tem que dar 0. Vamos pegar exemplo aqui. Exemplo. Se eu pego 24, vou dividir por 8. Quanto é que dá isso aí? 3, né? 3 vezes 8 é 24. Quanto é que dá o resto? O resto é esse carinha aqui. Então esse carinha tem resto 0. Significa que o 3 ele é um divisor do 24 e o 8 também é um divisor de 24. Tá? Por quê, né? Eu consigo escrever 24 como sendo o produto 3 vezes 8. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Esse é o exemplo A, é o exemplo B. 25 dividido por 8. Estou aumentando uma unidade esse cara aqui. Ele ainda continua sendo divisível por 8, porque eu posso multiplicar 8 por 3. Só que o resto não vai ser 0. O resto é diferente de 0. Ou seja, ele está me dizendo então que o 25 não tem divisor 3 e não tem divisor 8. Um exemplo de divisor desse cara, o 5, né? Bom, aí o 5 aqui a gente multiplica por 5. Bom, agora eu consigo escrever 25 como sendo esse produto aqui. 5 dá 2 ainda. Tá? Então, a ideia para testar se um cara é divisor ou não do outro é fazer a divisão e ver se dá resto 0. A maneira mais simples de pensar no divisor. Tá? E o múltiplo tem que ter essa relaçãozinha aqui, ó, A, o número K e o número B. Bom, se isso aqui de fato existe, é verdade, eu posso pegar esses dois caras aqui e dizer que 24 é múltiplo deles. Ou eles são divisores do 24. Tranquilo? Tá. Mais um exercício agora para quebrar a culpa um pouquinho. Que é um tema, mas eu quero que vocês tentem agora fazer um exercício. Ah, isso aqui é um pouquinho mais pensante do que calculante. Tá? Tem outro critério também para saber se o número múltiplo não é divisor de outro. Por exemplo, se eu quero descobrir os divisores de 3, se eu respondo que resto 0 pode ter resto 3.
divisores de 5, pode ter resto 5, ou o resto 0. Por que isso é válido, né? Se tiver resto 5, ainda consigo dividir por um cara, né? E vai zerar depois. E aí? Esse aqui é um pouquinho mais teórico, tá? Mas é bom para ilustrar. Para ajudar vocês, ó, é para determinar uma forma para esse conjuntinho aqui. Ó. A gente tinha visto agora no início da aula, são todos os pares, né? E outra para esse indivíduo aqui, ó. São todos os ímpares. Usando múltiplos. Como é que eu vou determinar uma fórmula que descreva todo o número par natural e outra que descreva todo o número ímpar natural? Usando a questão de múltiplo. Definição de múltiplo, né? Múltiplo é alguma coisa desse tipo aqui. Como é que eu consigo caracterizar todos os pares? Mais uma dica. Ó. O meu B ali, ele é um carro natural. O B pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa foi num concurso que eu tirei, tinha alternativas lá, mas eu decidi trazer sem alternativa, ficar mais emocionante. Foi emocionante. Fala sério, tu não vai fazer essa prova só que tem medo de português, né? Com certeza. Olha só. Eu posso tentar pensar no seguinte, ó. Como é que eu tento reescrever esses caras aqui em termos de múltiplos? Certo? Vamos pensar o seguinte, ó, esse cara aqui, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 1. Tranquilo? Esse cara aqui, 2 vezes 2. Ó, tô chegando num padrão, ó. Esse outro cara aqui, 2 vezes 3. Certo? Então, aquele meu carinha, o meu A, que vai pertencer a esse conjunto aqui, ó, conjunto dos pares, ele tem que ser da seguinte forma, ó. Ele tem que ser 2 vezes o B. Ou vocês podem colocar 2K, tá? E aí K pertence aos naturais, também vai dar a mesma E coisa. nos ímpares, no caso, é uma. É 1? Não seria 1, porque daí o 1 entraria aqui, ó, e o 2 não é ímpar. Isso aqui que está dizendo para nós, qualquer número multiplicado por 2 é par, certo? Vamos pensar na reta. Reta dos inteiros. Tá, vamos pegar essa parte positiva. Está nos naturais. Vamos pensar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4.
4, 5, vamos até o 6. Olha só. Esse cara aqui é o 2 vezes 1. Tá? A gente já caracterizou ele. Esse outro cara aqui é o 2 vezes 2. E esse outro cara aqui é o 2 vezes 3. O que acontece com o número 1? Como é que eu poderia, usando esse cara aqui, caracterizar o número 1? Eu estou aqui e eu quero chegar aqui. O que eu faço? Vamos ver se funciona para todos? Olha só. Número 1. Ó. Número 1, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 1 menos 1. O número 3, 2 vezes 2 menos 1. Número 5, 2 vezes 3 menos 1. Então ele tem esse formato aqui. Tá? Poderia ter outro formato para os ímpares? Poderia. Tá? Seria o seguinte: 2b mais 1. Tá? Daí eu estaria aqui e eu andaria uma unidade. Só que eu teria esquecido de caracterizar aquele cara. Eu ia ter que dizer que o primeiro era 1. E a partir do primeiro eu construí os outros. Tá? Mas então, a resposta, esse cara aqui caracteriza todos os naturais ímpares e aquele outro lá todos os naturais pares. Tá? E aí tem vários probleminhas aqui, no outro ali também, sobre essa caracterização também. Tá? Não está implícito no problema, mas isso ajuda. Certo? Tá, então a gente fica por aqui. A aula que vem a gente começa com números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. E aí já vai para outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. A gente faz umas coisas mais legais lá. Tá? Então, intervalinho para vocês. A página onde a gente parou agora. Não, intervalinho. Ah, não, trabalhinho. Chega, né? Se vocês querem, eu vou mais, não tem problema. Acabar com o lado semana. Sai se fazendo coisa em casa. Essa eu vou tentar colocar ou no fim de vendas ou no conhecimentos bancários. Isso. Porque essa é a mais específica do banco de seguros. O que é? Eu também tenho Eu tô comendo vocês já, né? Não sabe assim aquela matéria, eu adoro matemática, mas sabe aquela matéria de estado assim, tu já viu um dia, mas não te lembra mais. Aham. Bem assim.